Um argumento é uma sequência, né, de sentenças, de proposições que você tem, em que, a partir de premissas que você considera verdadeiras, ou então se elas forem verdadeiras, você consegue concluir que uma terceira, e não só terceira, depende do conjunto que você tem de premissas, mas que você chega a uma outra proposição também verdadeira. Você chega a uma conclusão. Então, para você provar argumentos, nós temos certas regras, né, chamadas regras de inferência, como também podem ser aplicadas as leis de equivalência. A diferença entre a inferência e a equivalência é a seguinte: quando você fala em equivalência, A equivalente a B, né, significa você concluir que o bicondicional, né, se A, C e somente B, é verdadeiro, né? Então esse bicondicional é verdadeiro, quer dizer que A e B são equivalentes. Numa tabela verdade, eles têm exatamente a mesma disposição, mesmo layout de valores lógicos. Se uma é verdadeira, a outra também é; se uma é falsa, a outra também é, para qualquer cenário que você vai considerar. Agora, numa regra de inferência, quando você fala que A infere B, né? E aí daí vem as regras de inferência, significa que o condicional, se A, então B, é verdadeiro. Se esse condicional é verdadeiro, então eu posso dizer que A infere B, né? O de A eu concluo B. Perfeito. Agora vamos lembrar que no condicional, né, um condicional ele é sempre verdadeiro, ou melhor, ele é falso somente quando você tem um caso 1-0, ou caso VF. Se A é verdadeiro e B é falso, não há o condicional não é verdadeiro. Caso contrário, ele é. Então, quando você fala em inferência A infere B, é que se A é positivo, né, é verdadeiro, necessariamente B também vai ser verdadeiro. Por isso que a gente consegue provar um argumento. Olha, a partir de premissas, um conjunto de premissas, que é exatamente uma conjunção de premissas, que eu chamo de A, tá? Então, se A é verdadeiro, quer dizer, todas as premissas são verdadeiras, eu concluo que B também é verdadeiro. Ok? Agora, para isso são necessárias algumas regras de inferência para a gente provar argumentos. E aqui nesse vídeo a gente vai dar uma passada rápida, uma retomada nas regras de inferência para mostrar como que eu posso justamente verificar, demonstrar um argumento e verificar a sua validade também. Vamos aqui às nossas regras de inferência, que são regras até simples de se entender. A primeira delas é a união. Tá? O que é união? Bom, a forma como é colocada aí, você tem P, Q. Considerando uma sentença P e uma sentença Q verdadeiras, né, eu posso inferir que P e Q é verdadeiro também. Lógico, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, a conjunção delas é verdadeira. É isso que diz essa lei de inferência, né, que é chamada de união. O modus ponens, bastante utilizado. Se você tem um condicional verdadeiro, se P então Q é verdadeiro e P é verdadeiro, o que você conclui? Que Q também é. Olha, fala, se ocorre P, então ocorre Q. Ah, ocorreu P, então ocorreu Q, segundo, né, esse condicional. O modus tollens, ele é parecido, né, com o modus ponens, ele também se baseia num condicional. Se P, então Q. Tá? Olha, se ocorre P, então ocorre Q. Aí você fala, não ocorre Q, né? É o não Q que está ali. Então você conclui que não ocorre P. Tá? Essa é uma regra de inferência também. Quer dizer, se o condicional, se P, então Q, e a negação de Q são verdadeiros, você conclui que não P é verdadeiro. A adição, isso é a única aí em que nós temos somente uma proposição e a partir daí nós tiramos duas, né? Se eu tenho que P é uma proposição, uma sentença verdadeira, então a disjunção de P com qualquer outra, qualquer uma, vai ser verdadeira, né? Por quê? Porque na disjunção basta uma ser verdadeira para que a disjunção ocorra ou seja verdadeira. Tá? Então, se P é verdadeiro, P ou qualquer coisa vai ser sempre verdadeiro. A simplificação é quando nós temos uma conjunção P e Q verdadeira, é porque o P é verdadeiro e é porque o Q é verdadeiro. Então, quando você tem essa conjunção P e Q, você conclui P, ou você conclui Q também, né? O silogismo hipotético. Quando nós temos um condicional, se P, então Q, e se Q, então R, é uma ponte que você faz. Olha, se ocorre P, então ocorre Q. Se ocorre Q, então ocorre R. O que você conclui? Se ocorre P, então ocorre R. Né? Você faz esse transporte de P para R.
essa ponte através do que. O que ele é consequente no primeiro condicional e ele é antecedente no segundo. Tá? O silogismo disjuntivo, quando você tem P ou Q, a disjunção P ou Q é verdadeira. Aí você tem que o P é falso, por quê? O não P é verdadeiro. Se não P é verdadeiro, P é falso. Então, se P ou Q é verdadeiro e o P não é verdadeiro, o que você conclui? Que Q necessariamente, obrigatoriamente, é verdadeiro. Outra regra de inferência. E a última, abordada aqui, é a simplificação disjuntiva, quando você tem P ou R. É verdadeiro. É porque P é verdadeiro ou R é verdadeiro, um dos dois. Ou os dois. E você tem P ou não R, quando ocorre isso é porque P é verdadeiro ou não R é verdadeiro. Bom, não tem como R e não R serem verdadeiros. Tá? Então você conclui que para essas duas disjunções serem verdadeiras, o P é que é verdadeiro. Agora, se o R ou não R, quem é, não dá para saber. E não precisa saber. Ok? Vamos aplicar então essas regras de inferência para provar esse argumento. Tá? Esse argumento ele se baseia nas premissas. Se P, né, então não R, eu coloquei aqui uma outra forma de representação da negação. Tá? Nas regras ali a gente tem um tio. Agora é esse símbolo aí que parece um L, né, inclinado, deitado na horizontal. Ok? Então, se P, então não R. É uma premissa que a gente vai considerar como verdadeira. Depois, P ou não Q. É a segunda premissa. E a terceira é a premissa Q. Ok? A partir dessas três premissas, a gente vai provar que é verdade que não R ou S, que a disjunção não R ou S é verdadeira. Uma forma de você fazer isso, né, de organizar essa resolução, aí fica como uma sugestão, é dispor aqui, olha, as premissas, no primeiro momento dispor as premissas e numerá-las, né? Então faz a ordem que você vai colocar aí, mas vamos numerar essas premissas, ok? Então a primeira, se P então não R, segunda, P ou não Q, e a terceira, Q. Pronto, aí eu vou passar um traço aqui só para dividir. Essas são as premissas. O que a gente faz a partir de agora é, aplicando as regras de inferência e também pode ser de equivalência, toda vez que ocorre equivalência, ocorre inferência. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Toda vez que ocorre inferência, ocorre equivalência, não. Tá? Mas eu posso, nessa prova que eu vou fazer, também posso usar, se necessário, alguma lei de equivalência, como lei de Morgan, né, associativa, comutativa e assim por diante. Bom, aí o que nós vamos fazer aqui? Cada um pode fazer por um caminho diferente. Então, aqui fica a sugestão. A quarta proposição ou sentença que vai aparecer aí tem que ser uma sentença, a quarta, a quinta e quantas forem necessárias. Tem que ser uma sentença que eu sei que é verdadeira. E ela vai ser obtida a partir da aplicação das regras de inferência em uma ou mais proposições iniciais, 1, 2 e 3. Então eu estou aplicando aí o silogismo disjuntivo, né, abreviei, silogismo disjuntivo em 2 e 3. Olha lá, o que são 2 e 3? Eu tenho P ou não Q. Se P ou não Q é verdadeiro e Q é verdadeiro, calma aí, se Q é verdadeiro, não Q é falso. Aí quando eu falo P ou não Q é falso, então obrigatoriamente P é verdadeiro. Isso é o silogismo disjuntivo. Pronto, então eu já obtive aí o que seria uma quarta premissa, né? Posso considerar agora como premissa, porque foi obtida das premissas iniciais. Quinto passo, eu concluo não R. De que forma eu concluo não R? Aplicando modus ponens em 1 e 4. Olha lá, 1 e 4. O 1 é, se P, então não R. O 4 é P. Quer dizer, P é verdadeiro. Aí eu tenho o condicional verdadeiro, se P então não R, bom, P é verdadeiro, se P então não R, eu concluo que não R também é verdadeiro. Isso é modus ponens. Tá? E agora, 6, não R ou S. O que eu fiz aí? Nem tinha S, não tinha S nenhum aí, né? Mas tem não R. Tá? Se tem o não R, que é como sendo verdadeiro, tá? Eu tenho uma adição em 5. A adição se aplica em uma só. Se A é verdadeiro, A ou qualquer coisa vai ser verdadeira. Essa é a adição que nós temos aí, ok? Então pronto, conseguimos provar aí, né, não R ou S, justamente aplicando as regras de inferência. Lógico que em algumas situações as sentenças são mais carregadas, tem mais
premissas, mas você trabalhando essas regras, você consegue chegar e consegue demonstrar a validade do argumento.